Pessoal, vamos então para os 8 melhores fundos imobiliários aqui, os mais indicados pelas corretoras, segundo esse levantamento do Infomoney. Primeiro deles, que está na minha carteira, KNCR11, é um fundo de papel. Você que acompanha o mercado de fundos imobiliários já deve conhecer esse fundo, porque ele é o maior fundo imobiliário em valor da nossa Bolsa de Valores. Dividend yield dele, mais de 12%, o peso sobre PVP está em 1,03, então ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor justo, bem pouca coisa, tá? Cuidado, porque se esse P sobre VP subir mais, talvez não faça mais sentido fazer esse investimento aqui, até por ser um fundo de papel. O ideal é que você não invista com P sobre VPs acima de 1, principalmente no caso de fundos de papel. E ele teve uma bela valorização nos últimos 12 meses, mais de 13%, além, é claro, de tudo que ele distribuiu de dividendos. Então foi um excelente negócio, lembrando que dividendos de fundos imobiliários são totalmente isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? O governo está querendo cobrar a partir do ano que vem, não sei se vai passar no Congresso, mas por enquanto isenção total, o que faz toda a diferença e faz com que muitos fundos imobiliários, os bons, né, os que têm bom desempenho, é claro, tenham uma rentabilidade maior do que os investimentos de renda fixa, justamente por conta dessa isenção do imposto. Como é que é a alocação dos papéis das dívidas que compõem o KNCR11? Olha que interessante, 97,6%, ou seja, quase tudo está atrelado ao CDI e tem um pouquinho em IPCA, um pouquinho em Selic. Então, a partir do ano que vem, quando a Selic começar a cair, consequentemente o CDI também, a rentabilidade desse fundo, a distribuição de dividendos dele vai cair um pouco também, tá? É um fundo atrelado basicamente ao CDI. Próximo fundo imobiliário, que esse aqui é o meu queridinho, eu falei que ia contar para vocês qual que é o meu queridinho, é a maior posição na minha carteira de fundos imobiliários hoje, é um fundo de tijolo de logística, o BTLG11, dividend yield em 9,3%, peso sobre VP em 0,98, tá quase no seu valor justo, hein, mas ainda tem um pequeno desconto, valorizou bastante nos últimos 12 meses, mais de 9%. Por que que eu gosto tanto desse fundo? Aliás, não só eu, como, né, as corretoras, bancos, casas de análise sempre indicam esse fundo aqui. Ele tem 33 imóveis, é super diversificado, né, para os padrões aqui de fundos imobiliários do Brasil. A vacância financeira dele, 1,9% apenas. A vacância física, ou seja, o percentual dos espaços dele, dos galpões que estão vagos, apenas 1%, então praticamente inexiste vacância, tudo está alugado. A localização dos galpões é muito premium, a grande maioria está localizada em até 60 quilômetros de distância aqui de São Paulo, capital, que é onde tem o maior movimento de cargas, de armazenamento, de logística, então isso ajuda muito, a localização é incrível, tem mais de 17% em até 100 quilômetros da capital e 11% em outras regiões do país. Os principais locatários desse fundo também são grandes empresas que muito dificilmente vão ter um problema, vão quebrar, vão dar calote, não vão pagar os aluguéis. Olha só, Açaí, DHL, Unilever, Amazon, Nestlé, Braskem, Claro, BRF, Mercado Livre, Ambev, Natura, Shopee, Coca-Cola, entre outras. E o indexador dos contratos, 97% está atrelado ao IPCA, inflação, então são contratos que vão proteger da inflação e tem um pouquinho no IGPM. Nosso terceiro fundo imobiliário também é um fundo de tijolo, de galpão de logística, que é o BRCO11, o Bresco Logística, dividend yield mais de 9%, que é um patamar muito bom para o fundo de tijolo, P sobre VP 0,95, também está bem próximo do valor justo. Aliás, gente, no começo desse ano, esses fundos aqui estavam todos super descontados, e eu avisei, hein, gravei vídeo falando, gente, tá um momento excelente para comprar fundos imobiliários, tá com desconto absurdo, e a maior parte das pessoas, obviamente, não deu ouvidos, né, porque é aquelas coisas, quando tá lá embaixo, quando desvaloriza, aí todo mundo quer vender no prejuízo, em vez de aproveitar o bom momento para comprar. Quando tá tudo lá em cima, caríssimo, aí as pessoas resolvem investir, né, mas é assim, né, é o efeito manada, é o medo das pessoas, isso sempre foi assim no mercado financeiro, sempre vai ser, infelizmente, tirando as poucas
exceções, aqueles poucos que estudam, que acompanham o Fonte da Fortuna, que se dedicam aos investimentos, né? Esse é um fundo que tem 12 propriedades, então menos diversificado que o BTLG11, mas ainda assim é uma diversificação interessante. Está com 4,5% de vacância física, um pouquinho maior do que o BTLG11, mas ainda assim uma vacância super tranquila, até 10% é considerado aceitável para um fundo imobiliário de tijolo. 34% da receita dele vem de propriedades de galpões localizados em até 25 quilômetros da cidade de São Paulo, então também são galpões com localizações premium. Aqui você visualiza a diversificação do portfólio, então 52% está em São Paulo, 14% na Bahia, 14% em Minas, 7% em Alagoas e assim por diante. E aqui você vê os principais inquilinos, também são grandes empresas muito seguras e estáveis, Natura, Mercado Livre, a Whirlpool, Grupo Pão de Açúcar, Magalu, BRF, entre outras. Bom, continuando, o nosso quarto fundo imobiliário é um fundo de papel, o MCCI 11, que também está na minha carteira. Aliás, pessoal, eu cometi um pequeno lapso, um pequeno equívoco quando eu gravei o vídeo mostrando a minha carteira de investimentos, porque eu deixei o MCCI 11 de fora. Ele está na minha carteira, mas na hora de montar o vídeo, de fazer o compilado dos meus ativos, eu deixei ele de fora, tá? Mas ele está na minha carteira. Aliás, já está há muitos anos na minha carteira, gosto muito também desse fundo. Todos os outros que eu mencionei até agora também estão na minha carteira, tá só o último que eu vou mostrar aqui no vídeo que não está. O dividend yield dele 11,55% e teve uma bela valorização nos últimos 12 meses, quase 13%. P sobre VP em 0,97 também está quase no valor justo, mas ainda tem um descontinho. 98% das dívidas, dos papéis, dos CRIs que compõem esse fundo são atrelados ao IPCA, então é até legal que ele faz um contrabalanço lá, o KNCR11, que a gente falou que é quase todo atrelado ao CDI. Aqui é um fundo de papel quase todo atrelado ao IPCA, então te protege em cenários de inflação mais alta, apenas 2% atrelado ao CDI. 81% do patrimônio dele está em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, tem 9% em outros fundos imobiliários, tem 7% em caixa e 3% numa alocação tática. E é um fundo de papel considerado high grade, ou seja, com devedores muito seguros e baixíssimo risco de calote. Quinto fundo imobiliário, esse não é tão conhecido assim do público em geral, é um fundo de shoppings, de tijolo, HSML11, está também na minha carteira. Ele não é tão famoso como o XPML11, mas vocês veem que é um fundo que está sendo muito indicado pelos bancos e corretoras. Esse aqui, diferente dos outros todos que eu mostrei até então, ele está ainda bastante descontado, o P sobre VP em 0,8. Ele tem um excelente dividend yield de 10% para o fundo de tijolo, é realmente muito bom. Teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 1%. A vacância dele é bem controlada, também na casa dos 4%. E aqui a gente vê os shoppings que compõem esse fundo imobiliário. São 7 shoppings ao total, espalhados por diferentes regiões do país. Tem o Viverde Shopping lá em Rio Branco, capital do Acre. Tem o Pátio Maceió, Shopping Paralelo em Salvador. Tem o Shopping Uberaba lá no interior de Minas. Tem Shopping Osasco. Tem aqui em São Paulo também o Metrô Tucuruvi, o Shopping Granja Viana e o Pátio Cianê. Nosso sexto fundo imobiliário, um fundo de papel, RBRR11, também é um fundo high grade, assim como o KNCR11 e o MCCI11 que falamos durante o vídeo. Esse também é high grade, então devedores de alta segurança, difícil sofrer calote. Paga dividend yield muito legal, mais de 12%. O P sobre VP também está muito próximo do valor justo, 0,96. Nossa, gente, pensar que há uns meses atrás que estava tudo de graça e vocês não aproveitaram, né? Eu avisei. Mas, ó, já tá chegando no valor justo e teve uma boa valorização, mais de 7% nos últimos 12 meses. Ele é praticamente todo indexado à inflação, a 99% inflação, apenas 1% CDI. E ele é formado por 52 CRIs, certificados de recebíveis imobiliários diferentes, então tem bastante devedor, é bastante diversificado e é bacana isso quando um fundo de papel é bem diversificado nas suas dívidas, porque é aquele raciocínio, se um devedor ali não pagar por algum motivo der calote, ele tem lá muitos outros CRIs recebendo normalmente, então não prejudica muito os cotistas. Sétimo fundo imobiliário, TRXF11,
é um fundo de tijolo da categoria renda urbana. Essa é uma categoria que eu tenho gostado cada vez mais dela, uma categoria ainda relativamente nova nos fundos imobiliários, mas que está crescendo muito e eu acho muito interessante, principalmente por conta da diversificação e também do valor agregado das propriedades. São propriedades urbanas em grandes cidades que são alugadas para redes de supermercado, para hospitais, para outros tipos de comércio, às vezes faculdades, escolas, e é muito bacana por conta justamente da grande diversificação e também do fato de serem propriedades que se valorizam muito por estarem sempre muito bem localizadas nas grandes cidades. Vamos olhar aqui, o dividend yield dele é majestoso para um fundo de tijolo, quase 14%. P sobre VP 0,96 também está super próximo do valor justo, já esteve muito mais descontado. Variação 4,61% foi a valorização nos últimos 12 meses. E olha que coisa linda de diversificação, são 72 imóveis, são 23 inquilinos diferentes, uma vacância física de 0,22, então tá 100% ocupado praticamente, vacância financeira de apenas 0,42, uma distribuição em mais de 11 estados diferentes, assim, muito legal mesmo. Aqui você vê alguns dos principais inquilinos, Grupo Açaí, o Grupo Mateus, Pão de Açúcar, todos redes de supermercado, aí tem a Obra Max de material de construção, tem o Hospital Albert Einstein, um dos melhores hospitais do país, tem Leroy Merlin, material de construção, Extra, supermercado, entre outras lojas. E aqui você vê a diversificação de receitas por estado. Estado de São Paulo, quase 50%, depois vem Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e assim por diante. São total aqui de 11 estados diferentes. E por fim, para terminar aqui, vamos falar do 8º fundo imobiliário. Esse é o único que não está na minha carteira, é um fundo mais novo, eu não conhecia, para ser sincero, fui estudar, olhar agora que eu vi aqui na reportagem, vou trazer minhas impressões. Nosso último fundo então é o KNHF11, é um fundo híbrido, ele é majoritariamente de papel, mas tem também algumas propriedades imobiliárias físicas. A gestora dele é a Quineia, o que já traz muita segurança, porque é reconhecidamente uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que a gente tem, é uma empresa do Grupo Itaú. O dividend yield dele 12,41%, P sobre VP em 0,92, tem um descontinho ali, teve uma valorização de mais 7% esse ano. E aqui a gente vê a distribuição do portfólio dele. Então a gente vê que tem 19% em CRIs atrelados ao CDI, 43% em CRIs atrelados à inflação, aí tem 16% em cotas de outros fundos imobiliários, tem quase 30% em imóveis físicos, por isso que eu falei que é um fundo híbrido. Ele tem até ações, 1,1% em ações do segmento imobiliário, de empresas do segmento imobiliário, tem 5,3% em LCIs e um pouquinho em caixa. Eu não vou ficar entrando aqui muito em detalhes, porque é um portfólio bem diversificado, mas só para mostrar para vocês os imóveis. Ele tem 2 imóveis, são 2 torres empresariais aqui em São Paulo, nas melhores localizações da cidade, um na Juscelino Kubitschek e outra na Avenida Horácio Laffer, ali próximo da Faria Lima. E na parte de ações, vou mostrar aqui também por curiosidade, ele tem ações da Cyrela, da MRV, da Moura, da Tenda e da Direcional. E é claro, se você quiser mais informações detalhadas sobre qualquer um desses fundos imobiliários que eu mencionei aqui no vídeo, é só você entrar no relatório gerencial deles, você pesquisa lá no Google relatório gerencial e o nome do fundo ou o ticker do fundo, você vai achar com muita facilidade, lá tem todas as informações extremamente detalhadas. É muito importante você ler o relatório gerencial antes de começar a investir num novo fundo imobiliário, porque quando você investe no fundo, você está na prática comprando ali uma partezinha dos imóveis, se for um fundo de tijolo, uma parte das dívidas daquele fundo, se for um fundo de papel, e você precisa saber onde você está investindo o seu dinheiro que você ganhou e poupou com muito sacrifício.